Fala, galera da Fute News TV. Hoje mais um conteúdo do Fute Resenha e mais uma entrevista. Estamos direto aqui da BGS, estamos na sala de imprensa e hoje entrevistar, um camarada aí já de longa data, são quase 4 anos, sempre falando muito de futebol. Hoje vamos falar um pouquinho além disso. E está comigo aqui Cláudio Simões, lá do Comunicampo e também do Next. E aí, meu cara, como que você tá? Estamos bem, né, Dani? Já desde 2018 aí com o Nexp, antes, Angústia Nerd, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na BGS, nos outros anos trabalhando pro evento, então é uma experiência bem legal que a gente está tendo aí e legal esse espaço aqui para, de fato, contar como essa história começou. Muito bom. E eu queria, que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar no Comunicampo e também entrar no assunto do Nexp e o Angústia Nerd, a sua trajetória. Sim, como você chegou a esses nichos, como que despertou o seu interesse, paixão, já que o senhor também a gente tem o Comunicampo, que tem essa parceria com a Fute News TV, mas como que você conseguiu unir tudo isso em uma coisa só, no jornalismo? Primeiro são pessoas. Eu acho que boas amizades levam a bons projetos. Se você não tiver uma base sólida de amizade também, de pessoas que acreditam na mesma coisa que você está acreditando, não funciona. Não funciona de jeito nenhum. E tudo começou na faculdade de jornalismo, né? Que a gente estava cansado do tradicional, estava cansado da mesma coisa de sempre. E aí foram surgindo todos os projetos. O Comunicampo surgiu ainda em 2016 na faculdade. Tinha uma professora que a gente não suportava, de uma matéria que a gente achava desnecessária, que era jornalismo social e comunitário, só que foi mal aplicado, a gente não achou necessário naquela época ali, pré-TCC, então tive que fazer uma parte prática e a gente queria falar sobre futebol, porque nos 2 primeiros anos de faculdade a gente foi proibido de falar de futebol. Os professores, principalmente da faculdade de jornalismo, eles são totalmente contra futebol. Então, a gente fez contra a vontade da professora mesmo, e ela já não gostava muito da gente, então, claro que deu aquele up pra gente poder fazer isso. E a gente fez um jornal comunitário no Brás, com o Nicolas Killing, que é meu parceiro de fundação do Comunicampo desde 2016. E aí começou, só que o Comunicampo era verde, né? O Comunicampo era verde e branco, por questões obrigatórias ali, que a gente teve que fazer. O logo do Comunicampo era verde também. E aí, por questões pessoais, a gente quis trocar o logo e não só por conta disso, né? A gente mudou pro roxo, por aquela ideia do torcedor roxo, torcedor um pouco mais fanático e também que o roxo não representa nenhum time do Brasil. Sim, a gente fez essa questão do roxo para ficar partidário, né, do tricolor. E até o contexto da cor leva a isso, aquele torcedor mais emotivo, torcedor fanático, roxo pelo time. Então acaba também levando a isso, né? Com certeza. E teve que estudar muito essa questão de identidade visual, de marca. Mas na época do jornal comunitário, a gente falou do futebol no Brás. A gente pegou rivais grandes da várzea e montou tudo isso junto. Caramba. E conseguimos passar as matérias e a gente finalizou esse projeto. E depois que a gente terminou a faculdade, quando a gente se reencontrou, né, principalmente o Nicolas Killing, o Douglas, que era também do projeto, Caleb, toda essa galera que girava em torno da faculdade, sobrou eu e o Nicolas Killing para começar a fazer as transmissões, né? Muito antes da Casé TV ainda, né? O Comunicampo estava no ar, mas foi uma época de pandemia ali que a gente se juntou e falou, tá todo mundo em casa, os jogos voltaram, a gente tem que fazer isso. Mas o Comunicampo Podcast começou antes até das transmissões. E aí chegamos, né? Onde a gente está hoje aí, com muitas pessoas acompanhando, tem esse sucesso no YouTube aí, e a gente fica feliz com o crescimento que agora está partindo para o podcast também, que é semanal. Muito bom. E também tem o Varzeando, que é mais uma novidade, né? Um pouco é um programa um pouco mais polêmico, mas aquilo que a gente falou, sempre costuma falar. O futebol ele tem muito conteúdo. Você pode fazer um conteúdo um pouco mais sério, um conteúdo mais de zoeira, igual a gente tem essa proposta do Varzeando também. E, assim, a gente fala muito do Comunicampo, a gente fala dessa imprensa mais, a gente mais livre, né, mais solta, porque a gente é uma imprensa independente. Eu com a Fute News TV, você
também com o Nicolas e o Kuma, o Kamasuri, que é um novo integrante, já chegou há um bom tempo. Gente, qual é a proposta dessa imprensa mais livre? E se você, hoje, Cláudio Simões, chegasse a uma Cazé, uma Ronaldo TV, o que você falaria aí? Continuaria com a mesma visão ou mudaria por conta de um grande contrato? Cara, o legal é que esse novo estilo de mídia, principalmente, ele ajuda a gente a falar, entendeu? Mas é claro que as grandes novas mídias que vieram para bater, principalmente na televisão, na TV a cabo, elas estão se moldando conforme os contratos de publicidade pedem, né? Então, chega ali um ponto que você acaba tornando a mesma coisa. Mas essa ideia da imprensa livre foi que você pode ter a opinião que você quiser, principalmente no Comunicampo. Você pode falar mal de quem você quiser. Gente, já foi processado uma vez? Já fui processado uma vez. Mas, assim, cara, você pode falar, entendeu? Ninguém vai pagar a gente pra falar bem de um cara ou de outro. Ninguém vai mandar. A gente vai falar o que a gente gosta, o que a gente quer. Por isso que as pessoas estão aderindo, entendeu? Porque a gente fala realmente o que a gente está pensando, principalmente quando a gente está transmitindo. A gente está achando ali que tá horrível, mas às vezes você não pode falar bem de um cara porque o empresário dele não quer, ou o cara paga para você falar bem de outro cara. Então a gente desistiu desse tradicional para seguir o nosso caminho. Muita gente é contra. Isso fez um racha ali em quem é a favor e quem é contra. Mas eu acredito que essas novas mídias hoje em dia, quando você tem um grande contrato de patrocínio, é claro que você vai ter que se moldar a ele. Mas a gente está seguindo esse caminho, assim. Claro que dentro dos respeitos sociais e de lei, mas a gente segue sempre com a opinião, tipo, se é ruim, a gente vai falar que é ruim, se é bom, a gente vai falar que é bom. Sem a imprensa marrom, sem as tradicionais malas que as galeras oferecem aí para você falar. É muito bom. E, assim, hoje a gente está vendo que começa a se criar uma maior dificuldade com essas novas streamings surgindo. Queria saber sua opinião, o que você acha, assim, é o futuro, esses streamings? A gente teve um teste com a Dazon que acabou aí declinando um pouco, mas a gente está vendo a Cazé e o Gold vindo muito, muito forte. O que você pensa desse novo futuro, assim, das transmissões esportivas, assim, com esses streamings também disponíveis no YouTube, plataformas assim exclusivas? Cara, isso vai acabar um pouco a pirataria, né? A gente tem aí que cada campeonato passa em um lugar, já tá difícil de achar onde vai passar, né? Mas a gente tem esse ponto de que o streaming realmente ele é o futuro porque ele disponibilizou você que tá tipo, no Acre ver o Campeonato Paulista e você que tá em São Paulo ver o Campeonato do Espírito Santo. Eu mesmo assisti a final num domingo, não tava fazendo nada. Então, cara, polarizou para todo mundo consumir, né? Você vê a Europa League passando Na Cazé TV. na Cazé TV, na Amazon. Então, a Amazon já é pago, o YouTube já é de graça. Então, você pode pagar o premium ali e tudo, mas ele ainda tem um alcance melhor. Então, eu vi muito isso por conta das novas gerações. Hoje em dia, uma criança prefere torcer por um time estrangeiro do que por um time nacional. Gente, quando eu era criancinha ali, eu fui colocado, você vai torcer para esse time brasileiro e não vai gostar de time de fora. Aí depois de velho que eu comecei a gostar de time de fora. Mas, então, tentando resgatar uma paixão que talvez as pessoas acham que é muito violento, tem aquela história de sempre. Mas eu acho que o streaming, cara, ele é realmente o futuro e as televisões têm que se adequar. Tem que se adequar no modelo, no formato, na escolha de narradores, na escolha de comentaristas, porque os profissionais mesmo de jornalismo, eles estão nos streamings hoje. Porque se você pega uma grande mídia aí de televisão, tirando a maior de todas, que é a ESPN, que ainda é a única que consegue concentrar ali de ter um profissional de comunicação, ter um ex-atleta, as outras desistiram do jornalismo. O jornalismo foi pego e jogado no lixo, de verdade. Então a ideia é essa. E até quando a gente fala do Comunicampo, a gente pega e fala, pô, tem um cara que não é formado ali em jornalismo, mas o cara entende muito mais do que um cara que ele vai ter espaço, entendeu? A gente precisa de um ex-atleta para falar. O cara tava lá dentro do campo, beleza, ele tava. Então a gente entrevista ele. Mas para falar ali no cotidiano, toda quarta-feira, toda quinta-feira, não. A gente vai dar espaço para as pessoas. E eu acho que o streaming tem feito isso, tem dado espaço para as pessoas que querem
de fato, trabalhar na profissão. Só que a gente tem que parar com o coleguismo, né? Com a indicação, tem que contratar profissionais que estão no mercado. Não só puxar os amigos que estão livres por aí. E gente qualificada, né? Porque, infelizmente, por mais que seja muito bom, é que você já puxou um gancho numa pergunta que eu ia fazer. Hoje a gente vê esses streamings, esses novos canais do YouTube que vão surgindo com o propósito, né, de levar o esporte. Né? Tem o Golfe que está levando, por exemplo, a Libertadores Feminina, está levando também Campeonato Saudita, está levando muitos outros ali. São campeonatos que estão ganhando uma projeção, não por conta também dos streamings, mas por conta dos jogadores que estão indo jogar lá. E assim, a gente tem visto que tá, né, ali vindo uma nova gama de novos comentaristas, narradores, mas fica aqui também, não sei se você tem esse mesmo sentimento, Klaus, que alguns, como eu poderia dizer, alguns influencers, né, ou ditos, né, que amam futebol também estão lá, mas muitas vezes estão tomando, não sabem nada do futebol e vai tomando o espaço de quem realmente sabe. O que você acha disso? Você acha que, mesmo tendo esse ponto um pouco negativo, essas novas streamings, essas novas parcerias que vão surgindo, vai ser também algo que vai engajar e talvez dar mais oportunidades assim, para profissionais como a gente também? Então, essa parte dos influencers é o coleguismo que eu falei, né? Você conhece um cara ali que tá bombado, que tem 100 mil seguidores, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, claro que eles vão dar preferência para esse cara do que o cara que realmente trabalha com isso, só que ele tá sem a oportunidade. Então, falta oportunidade para personagens qualificados, mas tem uns caras que são influencers que viraram porque eles sabiam demais, entendeu? Eles sabiam muito. A gente tem, por exemplo, o Cartoloco, hoje ele é um influencer, mas o Cartoloco fez faculdade, trabalhou na Globo e tal, e o Cartola só é o que é hoje esposa dele, porque o Cartola foi abandonado. Então você pega um cara que hoje é influencer, né, mas ele tem ali a profissão do lado dele. Então esses mais antigos são caras que inspiram até a nova geração. Há caras que querem começar a fazer o que a gente está fazendo, ou daqui a alguns anos o cara fazer uma faculdade ou fazer um curso preparatório, qualquer coisa que o canal dele, que migre de fato para essa área. Então tem que se tomar muito cuidado para não se criar demais e quando tiver todos os canais com vários direitos de transmissão, a televisão vir e derrubar de novo. Porque ainda assim que a televisão está um pouco pior em transmissões, eles são os detentores da grana, os patrocinadores vão confiar mais sempre na televisão, que não vai acabar, porque o sinal, a concessão é eterna, então os canais têm que tomar muito cuidado, principalmente com a forma que eles estão lidando com o público. É o principal, senão a televisão ela vai ainda tomar conta de volta desses canais. Muito bom. E agora, já partindo para o tema do 11 anos desse evento aqui, queria que você falasse um pouquinho como que surgiu o Nexp, qual que é a ideia do Nexp, a proposta. Também você mencionou, né, que era um antigo Angústia Nerd, e como que você chegou, né, que você chegou um pouquinho depois, mas e aí, nisso, né, que o Nexp tenta abordar, como que você vê também? Cara, quando a gente fala do Nexp, a gente tem duas fases, né? A gente tem o Angústia Nerd, que em 2015 começou de uma maneira para falar de cinema, assim, com dois caras ali numa mesa. E ele foi crescendo, e aí entraram os games, entrou cultura pop, HQ, mangá, só que a ideia do fundador era só cinema. Tanto que hoje ele tem o canal dele de cinema, e é muito bom, a gente sempre acompanha ele, jamais abandonou ele dessa parte. Mas o Angústia Nerd está na BGS desde 2016. Aí eu entrei em 2018 com o Guilherme Henrico, me chamando quando a gente fez a ETEC juntos, de comunicação visual, e bateu ideias minhas com a do Guilherme. Conheci o Jonathan, né, o John Veiga, que era o responsável geral do site. O John estava desanimado, ele estava perdido no que fazer ali, e aí me chamaram por ter essa experiência com comunicação. O Gui é da área audiovisual e área de eventos. O John é da área de relações públicas. Então precisava de uma pessoa que estava disposta a colocar a cara a tapa ali num projeto maluco. Maluco, era totalmente maluco. E eu lembro, cara, que foi em 2019, o Angústia Nerd, até 2018 a gente veio na IBGS com o Angústia Nerd. Em janeiro de 2019 a gente sentou numa mesa assim, com aquele copão de chopp e começou a desenhar tudo, todo o projeto. Como que seria,
qual que seria a cor, qual que seria o nome. E a gente foi. A gente tinha um site, o site era pesado, o site do Angústia Nerd. Assim, a gente tem muito orgulho do Angústia Nerd até. E ele alcançou coisas maravilhosas. Mas quando a gente pensou, pô, Angústia não é uma coisa boa, o mundo tá mudando, a gente precisa trocar de nome. Angústia não vai ficar mais legal esse nome. E a gente não fala só pro nerd, a gente fala pro geek também, que tem aquela diferença entre o nerd e o geek. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um Nexp. Entendeu? A ideia de Nexp é Next Experience, né? Sua próxima experiência. Então toda vez que a gente encerra o Nexp Podcast você está preparado para a sua próxima experiência? Qual que é a sua próxima experiência? Então, Next Experience virou NEXP, né? XP tradicional de vários eventos. E o amarelo, cara, surgiu assim por conta... Isso é muito bobo pra falar. Por conta, tipo, de uma batata frita que o Gui colocou em N, assim. E, cara, virou aquele amarelo. E, tipo, o amarelo tem vários significados, né? Tipo, o amarelo tem... Todos os significados possíveis positivos do amarelo a gente puxou. Principalmente pra uma galera que precisava ali de, tipo, uma ajuda. Então a gente colocou o Nexp como uma parte até de filantropia também, né? Então, quem tiver algum projeto que quer anunciar, que quer fazer alguma coisa, o Nexp abre essas portas. E a gente já teve patrocínios grandes, patrocínios pequenos, não patrocínios, e a gente conseguiu seguir para esse caminho. E até não tinha podcast ainda. A gente colocou o Nexp, aí a primeira BGS como Nexp sem o Angústia Nerd ainda carregando foi em 2019. 20 a gente não teve por conta da pandemia, né? Aí a gente voltou 22... 23, 24. Então já tem uns anos aí. Muitas coisas já aconteceram, muita gente entrou, muita gente saiu. E o mais legal foi que durante a pandemia, muita gente que cursava jornalismo perdeu os estágios e, por conhecidos assim, procurou a gente. Ela falou, organizamos. Tinha dia de que não dava para 3 pessoas colocarem seu conteúdo no ar, porque tinha muita coisa mesmo. E o mais legal é saber que todas essas pessoas que a gente colocou no site hoje estão em mega empresas. Uma está na Reuters, uma é assessora de imprensa de uma editora, a outra está na Record. Então, cara, quando a gente encontra que essa galera aí, elas são gratas ao espaço que a gente abriu, ao alcance que a gente tinha, porque, querendo ou não, a gente tem 300 mil acessos mensais no site. Então, mensais. Então, no final do ano, dá para pagar o site, dá para fazer cordão, dá para fazer caneca, dá para fazer um monte de coisa que a gente consegue hoje presentear as pessoas que a gente sempre quis. Nesse ano na BGS a gente conseguiu entregar material para as pessoas que atingiram 100 mil plays. Nem para todo mundo, que a gente não encontrou todo mundo ainda, mas você vai vendo onde você vai chegando sem derrubar ninguém, principalmente fazendo parcerias. A gente está na sala de imprensa aqui da BGS, passa um ou outro e já dá um tchau, sabe? Então a gente conhece muita gente. E tem muita gente que ainda quer conhecer. Parceria com todo mundo. Então, não tem aquela que o Nexp não é rival de ninguém e não quer ser mais que ninguém. Ele quer ser um espaço indie, um espaço independente. Quem tem quadrinho independente, quem tem projeto independente, colocar lá, entendeu? A gente vai divulgar essa galera. Claro, todo mundo tem seu emprego fora daqui do Nexp, para sobreviver também. Mas a gente fica muito feliz com o que a gente alcançou, cara. Principalmente com o Nexp Podcast, que são 5 anos de Nexp Podcast, mas 3 anos postando toda segunda-feira. Entra um episódio no ar, e principalmente na segunda-feira, meia-noite, tá no ar, porque era quando as pessoas não conseguiram dormir, porque tinham que encarar a semana, né? E bate aquele desespero, falando, não quero trabalhar, não quero fazer nada. Então a gente fez um conteúdo mais tranquilo, entrevistando pessoas de uns anos pra cá, de uns 3 anos pra cá, mas o começo era muito mais humor, era mais comunicação geral, assim, de um jeito descomplicado, por conta dessa parte, entendeu? E tipo, pô, a pessoa encarar a segunda-feira ali, precisa de um conteúdo legal. Então a gente fez isso, a gente gostou muito, atingiu os 3 milhões aí, isso o Nexp Podcast sem o patrocínio, o site tinha patrocínio, o Nexp Podcast não tinha ainda. Então, cara, a gente ia alcançar 3 milhões de pessoas orgânicas, você acha ali que tem alguma coisa dando certo, entendeu? E mesmo, cara, que nos momentos mais assim, que a gente achou que ia desistir, ia parar com tudo, sempre na outra semana a gente acreditava que algo ia dar certo e ia dando certo. Então, o que a gente mais gosta é fazer contatos, é conhecer pessoas, é divulgar todo mundo.
e fazer parcerias. E agora tem essa fusão aí, né, de uma parceria do Nexp com o Unicampo, sendo que o Nicolas Killing entrou para o Nexp, Muito e bom. tem gente do Nexp que passou para o Comunicampo. Então a gente fez essa mistura. Um vai continuar roxo, outro vai continuar amarelo, mas vão ser mais parceiros no próximo ano. No próximo ano, a parte de games, os dois podem falar juntos. Porque a gente sabe que crescer um projeto solo é muito difícil. Você tem a Futinas TV, Não é você já fácil. perdeu um canal lá que atingia milhares de pessoas. Então, cara, é a próxima experiência mesmo. Você tem que acreditar na sua próxima experiência e você não pode desistir. É muito bom, porque você mencionou muito bem em relação ao Foot News. A gente perdeu uma página com 300 seguidores, que era a minha primeira. Depois a gente perdeu uma que estava com 3.000 seguidores e estava começando a engajar. Comecei a entender mais o algoritmo, vamos postar mais conteúdo. E por mais que não era o conteúdo que... Por mais que eu fale hoje, a gente tem por volta de 415 seguidores no Instagram. Eu confesso que o conteúdo de hoje ele é muito melhor do que os de 3.000 seguidores. Mas assim, você olha, pô, tava um alcance legal, tava pegando ali Reels com quase 10.000, às vezes tinha um que passava para 100.000. Aí, essa última, né, que foi que a gente perdeu, foi no início do ano, pro início do ano foi no final, perdão, foi no final do ano, quase na virada. A gente perdeu a Foot News, né, TV, era uma página que estava ali por volta de uns 1.000 seguidores, estava quase 2.000. E era quando a gente já estava começando a mudar o conteúdo, Sim. mudar as artes. E por conta de uma coisa que eu não concordei muito com a punição da plataforma, até fiz um vídeo lá explicando o porquê, os motivos, me justifiquei, porque foi uma decisão ali que eu não entendi muito bem, de eu tomar uma punição, ficar tipo 3 dias sem postar, depois voltar a postar e depois a página cair. Aí não entendi, questionei. Aí depois eu voltei com a página, óbvio que a gente volta desanimado. Não é fácil você recomeçar. Sim. Mas, velho, aí eu pego e olho isso lá atrás, olhando hoje agora, onde eu tô aqui, e falo, se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo fora da Foot News, no Comunicampo, o que eu tô fazendo aqui agora. Porque se a gente desiste de qualquer coisa, por conta de um deslize, você não vai pra frente. Eu acho que às vezes a gente toma 500 tombos pra pagar um grande salto. E olha aqui. E até nesse ponto que você mencionou, a gente não conseguiu migrar de Angústia Nerd para Nexp. Na época o Facebook ainda estava muito forte, né? Ali 2018, no meio de 2018 que a gente já tinha, a gente vai mudar de nome, beleza, então a gente já vai organizar. A nossa página do Facebook tinha 830 mil curtidas. Então tinha e seguidores ali, cara, no Facebook, bombava, monetizava. Perdemos todos os dólares dessas 800 mil pessoas que acompanhavam, porque a gente não conseguiu mudar. Só que quando a gente migrou para outro e-mail, ficou tudo preso. E o Meta tava começando ali, né, a organizar tudo. E beleza, cara, vamos começar de novo. Hoje a gente desistiu do Facebook, a gente seguiu por outras mídias, do audiovisual e também do Instagram, né, e principalmente o nosso site, que é muito forte. Hoje a gente paga o domínio, paga hospedagem e quer manter assim, quer manter forte assim, sem tipo nada escrito, gratuito e tal. Então a gente investe nisso. Mas realmente foi triste você perder aquela página com 800 mil pessoas que estavam acompanhando você e reiniciar, entendeu? Mas até eu lembro quando o John me parou e falou, cara, uma hora o Facebook não vai ser mais tão forte. Realmente não é tão forte hoje. Pelo menos, na minha opinião, não acho que é tão forte. Mas a gente deixou, cara, deixou ali, algumas coisas vão pra lá, a gente vai alimentando algum outro conteúdo, mas aconteceu e a gente seguiu em frente. E tudo bem, e tá tudo bem. A gente continua ainda pensando lá no futuro, bem mais organizado hoje do que já foi. A gente também não esquece quem já passou, quem ajudou a gente. Mas a base, que nem eu falei no começo, você tem na base sólida ali com pessoas que acreditam no projeto. Vai embora. Muito bom. Você tendo foco, determinação e vontade também de fazer o material,
você falou, pô, o Nexp ele veio com essa proposta de alcançar um público ainda maior. Né? Você vai pro público geek, você vai pro game, você vai também pra cultura pop, que são, assim, públicos que basicamente não acabam, né? E vão somente se modificando. E a gente também se atualizando e se modificando aquele público, você consegue manter esse maior engajamento, maior pessoal também. Pô, o Comunicampo, né? A gente pega exemplo, ainda a gente tem muitas coisas para subir. Mas pensa no que a gente evoluiu de um tempo para cá. O Comunicampo eu estou usando como exemplo porque eu estou há mais tempo. A gente entrevistou Rodrigo Bueno, você e o Nicolas entrevistaram o Bruno Otávio, o ex-jogador do Corinthians. E a primeira, assim, por exemplo, a Fute News TV, a primeira grande entrevista foi inclusive em parceria com o Comunicampo, que foi do Fute Resenha, foi com o Juliano Simelli, que muitos não conhecem, mas é um brasileiro que está simplesmente trabalhando com uma seleção de elite lá do futebol da Oceania. Foi vice-campeão da Copa da Oceania. E a gente também trazer esse pessoal que não está em visibilidade aqui em nosso país, também ajuda o pessoal que está trabalhando fora e também nos ajuda. Então, assim, é gratificante isso, porque a gente vai atingindo o público e também a gente tem retorno, o pessoal que está lá do outro lado tem retorno e a gente também tem um retorno. E assim, eu vim aqui para a BGS e eu vou sair daqui, assim, cara, com a sensação de que a gente pode alcançar cada vez mais coisas. Tanto profissionalmente, como também na vida, assim, a ponto de que, eu vou ser bem sincero, há cerca de 2 anos atrás eu não imaginava estar no patamar que eu uso. Assim, então é incrível e a gente não pode desistir daqueles objetivos que a gente quer, seja para a área profissional, quanto também para a nossa vida. E, Klaus, queria já agradecer, né, pelo seu tempo aqui conosco e seu recadinho final aí. E, cara, um prazer aqui imenso sempre estar trabalhando com você. E agora com o Next também, velho, vou ter que me atualizar nos games. Né? Principalmente com os games aí, né? E assim, o recado é o mesmo que já tá na minha cabeça. Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem disso em breve aqui, né? Porque se um dia eu esquecer, vai tá escrito. Mas é impossível esquecer, porque toda semana é o mesmo recado, né? É @livecomunicampo no Instagram. E temos o Comunicampo lá no YouTube. Ou você digita Comunicampo, você vai lá e coloca youtube.com/comunicampo. Ele vai sozinho. Já o Next, a gente teve que colocar o BR por conta de um hotel que chama Next, que é muito forte na Europa. E a gente entrou em parceria no LinkedIn. Nossa, o hotel deixou a gente usar o Next no Brasil, no LinkedIn. E eles colocaram o nome deles lá fora. Mas a URL é nextbr.com. Tá? Então, nextbr.com é o nosso site, nextbr também nas plataformas, seja no LinkedIn, no X, que voltou, no Instagram, em todos os lugares, ou NXP, você vai ver um N amarelo, você vai olhar lá, vai ver um conteúdo bem aleatório, bem alternativo, bem independente, e aí a gente consegue já fazer essa parceria, e é muito legal, cara, muito legal. Agora tem outro projeto também que está saindo aí, um pouco mais focado em cuidar de tudo isso, que é a Comunicassauros, que eu acho que na próxima BGS vai estar muito forte, que vai cuidar do Comunicampo, vai cuidar também do Next, vai cuidar da Fute News TV. Muito bom. Vai cuidar de outros projetos independentes. Dessa eu não sabia, viu? Que eu recebi a notícia agora. E aquele treinamento de imprensa que todo mundo precisa, né? A gente vai disponibilizar. Cara, muito bom. Tudo que a gente aprendeu na faculdade, a gente ensinou para muita gente de graça. E agora a gente não vai vender curso, tá? A gente vai vender nem ideias, nem sonhos. A gente vai vender realidade para as pessoas, que é tudo que a gente aprendeu. A gente vai passar o conhecimento também, vai assessorar a pessoa com outras parcerias que estão surgindo, pessoas que têm sonhos de lançar coisas independentes. A gente quer ajudar essa galera a atingir o mesmo público que a gente atingiu com o Next, com o Comunicampo, unificar tudo. Então, tem um projeto independente, Comunicações vai cuidar. E são as mesmas pessoas que criaram essas coisas, né? Esses 2 projetos aí. Então vai ser bem legal ter uma assessoria aí para tudo isso, para cuidar, gerenciar as crises também. Então o Nexp, Comunicampo, cara, Comunicampo é aqui, se fala futebol, o Nexp, você vai viver a sua próxima experiência. Acho que esse é o recado, Zé. Acho que viver a próxima experiência tudo é uma experiência. Acho que viver a próxima, estar preparado para a próxima é bem legal.
Muito bom, meu caro. Agradeço novamente, sempre um privilégio estar comentando com o senhor e agora estando entrevistando aqui você no Fute Resenha. Então é isso, galera. Como é aqui na BGS Vivo Game, como é no Nexp, Viver a próxima experiência. e aqui na Fute News TV e no Fute Resenha, aqui é muito mais do que só futebol. Até a próxima entrevista.